Boa noite, gente! Estamos aqui mais uma vez, em mais uma live na Editora Cristã Evangélica. Que joia! E hoje, dia 2/7/2020. Já estamos em julho! Passou rápido! E aqui em São José dos Campos tá 15 graus. Eu sei, tem gente que vai falar que 15 graus nem é tão frio assim, mas são as pessoas que estão mais para baixo do que o estado de São Paulo. Porque lá para cima, se a gente fala 15 graus, o pessoal passa frio, só de falar. E hoje a gente vai ter um convidado especial falando sobre podcast, gente. Isso mesmo, podcast. Que tecnologia fantástica, um conhecimento, né? Muito legal. E ele vai passar isso pra gente. E ele tá numa cidade que hoje está 9 graus. Exato. A nossa Curitiba, gente. O pastor Felipe Pessoa mora lá em Curitiba. E ele vai falar pra gente de podcast. Daqui a pouco ele deve estar aparecendo por aqui, tá? Enquanto ele não aparece, né? Vamos lá falar sobre os nossos cursos, gente. Deixa eu virar minha câmera aqui. Sempre apanho aqui. É aqui em cima. Joia! Ó, então, mais uma vez falando para vocês que a gente tem esse Ensinando a Bíblia às Crianças, gente, tá? São 6 palestras, 3 módulos, e a gente vai ensinar, claro, o que a gente tem de melhor na igreja, que são as crianças. E não vem com o papo que eles são do futuro, não. Eles são de agora. Eles são o presente da igreja, certo? Temos outros cursos. Aqui, desafios e oportunidades na educação cristã. Gente, venha refletir conosco em quais desafios e oportunidades temos à nossa frente e como podemos aproveitá-las no Ministério de Educação Cristã. Poxa, gente, muito legal, né? Agora a gente tem um novo, gente. A gente tem um novo curso e esse muito esperado. Muitas pessoas pediram pra gente. Qual é? O mundo precisa de um pai. E agora o módulo inteiro. Isso mesmo. Gente, a gente teve um modo prefácio lá do Mundo Precisa de um Pai no nosso congresso Aproximação. Vocês lembram, né? Então, e o pastor Klaus vai fazer o módulo completo, o 1 agora, e vai ser uma semana de curso, ao vivo. Então, se você perdeu o curso lá do Aproximação, poxa vida, não perca essa oportunidade de fazer O Mundo Precisa de um Pai. E como o mundo precisa de um pai, né? Então, faça esse curso. Se você fez a palestra, fale para outra pessoa que não fez essa palestra ainda. Eu tenho certeza que vai abençoar. Olha, se você está em dúvida, se você está assim, poxa, mas eu não sei se eu tenho que fazer. Olha, entra no link, tem o post lá no Facebook, entra no nosso link e assiste só a apresentação. Só a apresentação acho que já vai ser uns 20 minutos, tá bom? Mas se você não gostar da apresentação, eu duvido que você não vai gostar. Mas se você não gostar, não faça, tá? Duvido, você vai ser desafiado só naquele vídeo que você vai ver ali. Beleza? Estamos aguardando você lá, tá bom? Bom, vamos lá tentar fazer um contato aqui com o nosso convidado de hoje, o Felipe Pessoa. Vamos ver aqui. Vamos tentar aqui. Pastor, se você estiver por aí, já me manda um convite aí também. Aqui, vamos ver se dá certo. Vamos lá. Já enviei aí, pastor. Vê se tá tudo certo aí, já clica. Joia. Mandar um abraço aqui pro pessoal que já tá aqui, né? A Regina sempre tá aqui. Muito obrigado, Regina, pelo apoio, né? Pastor André, pessoal da editora, que joia. E tem um pessoalzinho aqui que a gente sempre já tá vendo por aqui. Legal, gente. Legal que vocês seguem a gente aí.
Firme e forte, muito joia. Ó, o pastor Anderson Fondello, um abração aí, pastor. Vamos mandar outro aqui. Mandei outro convite aí, pastor. Então vamos lá, vamos ver se chega. Aí, ô, pastor, João tá mandando um abraço pra todo mundo. Recebi aqui, pastor. Vamos lá. Ao vivo, eu acho que agora vai dar certo. Já vou posicionando a minha câmera aqui. Acho que agora vai dar certo. Conectando. Fala, Maurício. Dole uma, dole duas. Pera aí que não apareceu ainda. Tô escutando a voz, mas não conectou. Vamos lá. Vamos fazer aquela oração agora. Ai, ai. E aí, deu certo ou não? Eu tô te vendo. Ainda não. Tô te olhando aí. Mas acho que não dividiu a tela aqui ainda. Eu fico daqui para cima, você fica daqui para baixo e não apareceu ainda. Vamos lá. Aê, Regina, isso aí mesmo. A editora ainda mais perto de você. É isso que a gente quer mesmo. Muito joia. Será que é melhor a gente cancelar e fazer de novo? Hein, pastor? Vamos tentar fazer aqui de novo? Vou mandar aqui um outro convite. Vai tentando aí também. Se o senhor mandar e aparecer aqui, eu já clico. Vamos lá. Mandei outro aí. Vamos ver. Um abraço pro pastor Abimael. Opa, visualizar, eu quero. Vamos lá. Transmitir ao vivo. Vamos lá. Dole uma, dole duas. Assim mesmo, gente. Esquenta não. Se a gente ficar mais nervoso, aí que não funciona mesmo. Aê, pastor! Deu certo! É porque o nosso negócio é de podcast, não é de vídeo, entendeu? Então, por isso. O nosso negócio é áudio, né, É Maurício? lógico. Entendi. Aí o senhor quis entrar só no áudio. Poxa, aí não, né? Entendeu? Vamos fazer uma live. Era spoiler da live, é isso? Não entendi. Entendeu? Pastor, uma honra ter o senhor aqui. O senhor que já foi palestrante nosso no Congresso Aproximação. Eu não sei se o senhor ficou sabendo, mas a gente teve mais de 6.000 pessoas nas 2 semanas de curso. Que coisa Foi boa, hein, uma Maurício? Graças a bênção, Deus muito por isso. joia, muito joia. Coisa E boa. a repercussão foi muito boa. O pessoal falou, escreveu. A gente está fazendo até outras lives com pessoas da editora mesmo que trabalharam no Congresso, que se sentiram motivadas, que se sentiram usadas por Deus mesmo para escrever para as pessoas, mesmo assistindo as palestras. Poxa, deu um novo rumo até para o nosso trabalho da editora. Foi muito joia. Muito legal mesmo. E a gente vai ter, sobre esses assuntos de novos rumos, a gente vai ter outras lives aqui mostrando, viu? Vai ser muito legal. Mas, pastor, que bom, que bom. Para eu não interromper mais o senhor, tá bom? Porque eu sei que o papo vai ser de grande valida e vai ter bastante coisa para o senhor falar, tá bom? Então, olha, o microfone é nosso, mas o senhor pode usar à vontade. Fale o que precisar, tá? A gente já orou, né? As pessoas estão aí, né? Então, eu vou só fazer 2 perguntas pro senhor hoje, porque eu sei que é muito conteúdo. Então, é só assim, aquele negócio básico, tá bom? Então, vou fazer 3, porque daí o senhor se apresenta, o senhor fala o que é podcast, porque tem gente que vai falar assim, pô, o que é podcast? Eu nem sei o que é isso. Então, o senhor explica o que é podcast, e depois o senhor fala por que a gente deve usar essa ferramenta. Vamos ficar só nisso, que eu acho que já vai render pra caramba. Tá bom? Vai um bom tempo, né, Maurício? Então, eu sou Felipe Pessoa, sou
pastor, membro do quadro ministerial da Igreja Cristã Evangélica do Brasil. Sou casado com a Fernanda, sou pai do Daniel e da Mariana. Nós somos uma família muito feliz e grata a Deus por termos sido vocacionados para um ministério e para um serviço tão importante que é a plantação de igreja. O Maurício já falou Amém. Que está bem frio, né? Nós estamos morando em Curitiba há 11 meses. Viemos enviados pela nossa igreja mãe, que é a Igreja Cristã Evangélica lá de Cabo Frio, no Rio de Janeiro. Temos o apoio da nossa denominação nacional e regional também. E estamos trabalhando nesse desafio árduo, enorme, de plantação de igreja dentro de um tempo, de um momento, Maurício, que é atípico para todo mundo. Porque se a gente perguntar para qualquer pastor, né, desde os mais longevos, que eu já vi alguns deles aqui na live, se eles já pastorearam num período como esse, e a resposta deles vai ser unânime. Não. Né? A não ser que ele tenha 80 anos de pastorado. Aí tudo bem. Aí ele provavelmente já pastoreou numa época semelhante a essa, mas não igual. Né? Por quê? O que torna esse tempo e esse momento distinto daquilo que a gente acompanhou nos últimos tempos? Justamente o fato de nós estarmos vivendo em meio ao que eu vou chamar aqui, não eu, mas é um termo que está sendo cunhado por muitos lugares, muitas pessoas, que é de uma revolução digital. Então, nós viemos para uma plantação de igreja numa cidade muito grande, a 8ª maior cidade do país, em termos de população. Nós somos quase 1.900.000 pessoas. Então, o evangelho aqui na cidade de Curitiba, desses quase 2 milhões de pessoas, gira em torno de 20 e alguns por cento, que daria ali uns 400.000 pessoas. E fazendo uma pesquisa na cidade, vendo alguns números, a gente entende que isso talvez não fosse de fato uma verdade, sabe? Aquela coisa dessas verdades, né? O dicionário de Oxford, por exemplo... Não era tão absoluta assim, né? Diz que há 3 anos atrás teve um conceito dizendo sobre a palavra do ano foi pós-verdade, ou seja, era uma verdade relativa. E a gente viu isso em termos do cristianismo aqui na cidade, no estado e na região sul. Eu não vou falar do restante do Brasil, é generalizar demais, talvez a gente incorresse aí em algum reducionismo ou em alguma desonestidade aí com alguma pesquisa. O fato é que nós, então, viemos para cá, porque Deus salva pessoas pela palavra, para a palavra. Então é por isso que nós estamos aqui enquanto Igreja Cristã Evangélica do Brasil. Então, entendemos esse vocacionar do Senhor Deus para as nossas vidas, entendemos o tempo, o momento, em conversas, em orações, para utilizar um termo bem evangeliquez, né? Nós vimos as portas sendo abertas e nós fomos passando por elas, né? Nós fomos entendendo que de fato Deus estava no controle. Bem em meio a essa dificuldade, Maurício, típica da plantação, veio também a pandemia. Então, ali, pouco antes de nós começarmos a nos reunir num café, que essa é a nossa estratégia, né, um local aqui da cidade, nós fomos impedidos, né, então fomos empurrados para uma coisa que nós já utilizaríamos como ferramenta, e uma delas, os podcasts,
mas não utilizaríamos como temos feito agora, né? Que essa é é o grande diferencial desse projeto de plantação. Por quê? Aliás, Porque aliás, uma das coisas que a gente tem visto mesmo, né, até nas lives que eu tenho feito aqui, é exatamente isso, né? A tecnologia, a gente tava com ela, mas era uma coisa assim, não, vamos melhorar ela daqui uns 5 anos, eu acho que vai estar melhor. Não, vamos colocar um pouco mais para frente e de repente, pô, fechou todas as portas e falou: "O que que a gente tem? Não, a gente tem a internet. é o Não, a que gente tem. tem isso. E pá, vamos lá." E Deus tem abençoado isso, né? Foi exatamente o que aconteceu, amor. Por um perfil pessoal, eu sempre entendi que a comunicação, ou essa ideia de marketing, propaganda, publicidade, tudo isso que envolve, né, se alguém estiver acompanhando, que tiver né, esse conhecimento, essa expertise, tudo que envolve o social media sempre me chamou muito a atenção. Então, assim, em 2011, por ocasião da minha finalização do meu curso de teologia, eu escrevi o meu TCC, e o meu TCC foi sobre a difusão do evangelho nas mídias sociais. Então, isso em 2011. Em 2011, um tempo onde a internet era do demônio. Não é igual aquela quando a bateria era do demônio, e quando, sabe, a percussão era de Satanás. Então, essas coisas que antes eram demonizadas e que, de repente, não era tão demônio assim, a gente entendeu que a gente poderia utilizar. Bom, se em 2011 a internet era do mal, em 2020, bem-vindo, meus irmãos, ao nosso culto online. Então, nós fomos colocados dentro de um ambiente, fomos forçados. Eu não vejo esse momento como uma pausa, eu vejo esse momento como uma ruptura. Não existe mais aquilo que era. Eu tenho observado algumas pessoas falando: eu quero que volte, eu quero que volte logo ao normal. Isso não vai acontecer. Esse normal, como nós conhecíamos, não existe mais. Nós precisamos entender que houve acabou um tempo, acabou um momento, está sendo iniciado outro momento. E esse outro momento é o digital. E dentro do digital, das mídias e redes sociais, existem várias plataformas. Então, assim, o olhar para o futuro, o olhar para o amanhã, o olhar para todas essas coisas que podem vir, que nós podemos viver ela, não pode acontecer sem o virtual. E eu quero já deixar bem, assim, já no começo aqui, antes de responder a sua pergunta, né, a próxima pergunta aí que você falou, era o que é, né? É Antes de isso. responder essa pergunta, eu quero já, assim, deixar bem uma premissa. O virtual, ele é real. Sabe, mano, o virtual, ele é real. Por exemplo, a nossa conversa aqui agora, ela é virtual, mas ela é real. Então, o contrário de virtual é presencial, porque tanto o presencial quanto o virtual são reais. Agora, é claro que existem níveis de relacionamento, existem níveis de profundidade nesse contato real, porque é real. Então, nós precisamos partir dessa premissa para respondermos todas essas questões que dizem respeito ao online, né? A inteligência artificial, o digital, o online, todas essas coisas precisam ser consideradas dentro dessa perspectiva. É real, está acontecendo, existe, e se eu quiser manter aquele relacionamento físico do contato, e aí a gente brincou mais cedo, né? Realidade virtual, tô vendo alguém escrevendo aí. Se a gente quiser manter aquele contato físico que a gente gosta tanto, né? Eu tô vendo alguns colegas, né? Voltei para o culto público, presencial. Como foi bom abraçar o irmão. Então, assim, se a gente quiser que isso continue acontecendo, e isso, agora eu vou falar num ambiente de igreja, de plantação, ou de igreja já com a longevidade de anos,
nós precisamos atentar para o virtual. E um desses ambientes, os outros já foram bem, eu estou acompanhando aí as lives, né? Parabéns aí à editora. Oh, legal! Poxa vida, que honra agora! Né? Glória Black esteve aí falando, né, sobre a inclusão aí com o pessoal de Libras. Tenho acompanhado, as iniciativas estão ótimas, estão excelentes. E uma dessas inúmeras plataformas é a nossa aqui, que é o objeto da nossa live, que são os podcasts. Então, é isso aí. É isso aí. É uma coisa que a gente falou antes, né? A gente conversa antes de ter aqui, pra gente ter um roteiro, pra gente ter, né? Tem que fazer um planejamento, tem que fazer as coisas com decência e ordem, né? Mas daí a gente estava falando sobre isso mesmo, né? E a gente estava batendo um papo falando, olha, eu creio que vai voltar às igrejas, nós vamos voltar, vai passar isso, vai fazer uma vacina, a gente vai poder se abraçar, legal, tudo jóia, vai acontecer isso. Mas o que ele fala que mudou, gente, quebrou o paradigma, é que é o seguinte, aquela ideia que a gente falava assim, vamos fazer o virtual mais pra frente. Não, gente, a gente já começou a fazer. Então não vai dar para fazer assim, não, deixa de lado, eu vou até saindo aqui. Não dá mais, gente. Tá? Então a gente vai ter o presencial e vai dar valor também para como que a gente está fazendo aquilo que a gente está falando na igreja, explodir também na internet. Poxa, e aí, a gente alcançou lá a África esse final de semana? Porque semana passada teve gente da África assistindo. Não, esse pessoalzinho da África assistiu de novo. Não, mas agora teve lá da Austrália. Poxa, que legal! Então, gente, a gente pode alcançar o mundo. A gente fala assim, a gente não podia ficar dentro das quatro paredes? E não pode mesmo. Mas a gente também não pode ficar dentro daquele IP seu. Vai para os outros IPs, gente. Joia? Entendendo isso, Maurício, é que a gente utiliza essa ideia dos podcasts aqui na plantação da ICE Curitiba. A mídia social é uma realidade, a abrangência e o alcance dela, né? Alcance e engajamento são as novas palavras da moda, né? Alcance e engajamento são as novas palavras. Qual foi o alcance? Qual foi? E engajou? Né? Ou seja, teve interação? Então, o podcast ele vem para suprir essa lacuna de muitas vezes pessoas que não podiam parar na frente de um vídeo. E agora elas podem, então, ouvir. O que é o podcast? O podcast são programas de áudio que a gente vai criar dentro com um conteúdo específico, de preferência bom, tá? De preferência bom conteúdo, com boas ideias, com decência e ordem. Com ordem, com decência. E você vai organizar isso dentro de uma plataforma. Quando eu digo plataforma, vamos para o físico, depois a gente vai para o digital. A plataforma, dentro do ambiente de um prédio onde a igreja se reúne, seria ali onde o pastor fica, onde o ministro de música fica, aquilo ali é uma plataforma. Então ele utiliza daquela plataforma para poder hospedar ali o seu conteúdo, ele está em cima, chamar atenção para um público que está ouvindo. A plataforma no digital são os hospedeiros, são os lugares onde as pessoas colocam os seus áudios, onde elas vão hospedar os seus áudios. O que acontece? Então os podcasts eles são organizados nessa série de episódios e eles podem tratar de diversos temas, muitos temas, inclusive, olha só, inclusive teologia, inclusive a Bíblia. Vamos citar um exemplo bem prático, que não foi chamado de podcast, mas é um podcast. Quem não lembra do Cid Moreira? Com aquela voz dele de boa noite, né? Aquela coisa Porque assim. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Irmão, quem nunca tremeu ouvindo João 3,16 na voz do Cid Moreira? Ou o Apocalipse, na voz... Você fala assim, vai tocar a trombeta. Vai tocar a trombeta, irmão. É só ele parar de ler que vai acontecer alguma coisa. Então, o que aconteceu ali? Você tinha muitas pessoas, e agora exemplos práticos.
muitas pessoas que já não conseguiam mais pegar um livro e ler, inclusive a Bíblia, e agora ele pegou um áudio que foi para um CD, depois num pendrive, e ele começou a ouvir. Ele começou a ouvir aquele áudio. Ou então a pessoa que estava no seu deslocamento para o trabalho e começou a ouvir conteúdo de notícia. Mas não uma notícia qualquer, ou não um programa, mas aquele programa específico sobre um assunto que ele quer estudar. As aulas, né, em áudio, os audiobooks, né, isso aí foi se massificando. Quando é que começou isso? O rádio. A coisa toda começou no rádio. Um pouquinho de história, né? Tomara que o pastor André não esteja ouvindo a gente, mas o pior que acho que ele está. Mas, assim, ele tá, mas ele vai ver depois, esquenta não. Depois ele puxa minha orelha também, esquenta não. Então, o que acontece é assim, olha eu vou só, falar então, Lewis... você vai falar das rádios novelas? Pronto, fui eu que não, falei. Não vou não. Não, nem vou falar de rádio, não. Vou lá, vamos ser uma coisa mais cristã. C.S. Lewis, um ateu, né, início do século XX, e agora ele vai então utilizar da rádio para difundir as suas ideias, um neófito, um recém-convertido que ajuda, inclusive, a acabar com a escravatura na Inglaterra, que está sendo reconstruída agora pelo povo indiano. Rádio. Foi acontecendo, né? A incrível disseminação daquele conteúdo que era impossível se fosse cada uma pessoa andando. E essa semana eu vi uma coisa, Maurício, bem interessante, sobre as viagens de homens, né? Um livro, Heróis da Fé, da editora, é uma outra editora, acho que não tem problema falar da editora, não, né? Então, assim, da CPAD, e Orlando Boyer. E eu, assim, gente, que histórias lindas que aqueles homens tinham, mas, rapaz, se tivesse um rádio, ou se tivesse uma internet para ele poder dar uma facilitada nessas viagens aí, como seria muito melhor? Seria muito mais fácil, seria muito mais interessante, né? Seria muito mais rápido. E aí eu já vi alguém falando aí, né, da disseminação, e foi isso que aconteceu. Do rádio foi para a TV, que era o audiovisual, e aí desse audiovisual foi para a internet. Quem é que não acessou o YouTube hoje? Né? Eu acho que todos que estão aqui acessaram um videozinho que seja do YouTube. Quem acessou, manda um joinha, né? Só quem acessou o YouTube, só levanta o dedinho. Boa, vamos interagir? Isso. Só levanta o dedinho aí. Quem acessou hoje... Manda um tchauzinho assim, ó. Acena aí pra gente, só quem usou. Então, olha aí. O pastor André falou que os primeiros cursos... O pastor André tá falando aqui para não ficar bravo com a gente. Ele falou assim, os primeiros cursos de EAD foram no rádio. Olha aí. Então, essa questão do áudio é fantástica. É muito interessante o áudio. E vamos lá, tradição oral. O pai ensinando para o filho. Uma coisa, né, da antiga aliança, né, uma coisa vintage, né, que é essa primeira aliança que nunca sai de moda. Então, a tradição oral foi chegando para as pessoas até ali naquele momento onde então pôde ser, onde outros meios e outras plataformas começaram a ser disseminadas. Então, assim, o telégrafo, correio, telegrama, eu lembro enquanto, né, sou de Brasília, né, nasci em Brasília, então assim, recebi uma notificação por um telegrama de que eu havia sido aprovado em um concurso público. Então, assim, essa comunicação, são vários os meios, e o podcast veio para suprir essa necessidade ou esse nicho de pessoas. Então, a vantagem primordial dele é o seu conteúdo sob demanda, e a facilidade de você estar dirigindo e você ouvir. De você estar ali cozinhando e você poder ouvir um conteúdo específico, sequenciado, dentro de uma série, de uma cadeia lógica, sobre um assunto específico. Né? Então, o podcast é isso. São plataformas de áudio que você pode falar sobre um conteúdo específico. Está todo mundo aí com seus, né, joinhas. Olha lá, tá todo mundo acenando aí, ó. Se a gente entender, Maurício, o processo da educação cristã,
a gente vai entender que o objetivo é levar o crente à maturidade. E olha só, que interessante, se nós entendermos a grande comissão. A grande comissão é: vão e preguem o evangelho. Comuniquem o evangelho. E aí a gente entende assim, tá, tudo bem, legal, mas comunicar como? Pregar como? O que falar, Maurício? Nós temos. O que falar, a gente não mexe. Está aqui. É o mesmo ontem, é o mesmo hoje, é o mesmo amanhã, com revolução, sem revolução, com ruptura, sem ruptura. O Senhor Deus, ele é o mesmo. Agora, a forma de se fazer isso, essa mudou. Enquanto igreja, enquanto editora, enquanto cristãos, nós precisamos ter uma visão, a mesma visão de Deus. E não é a visão da editora, não é a visão da Igreja Cristã Evangélica em Curitiba. É a visão de Deus sobre a missão de Deus. Então, a forma como nós pregamos, ela pode ser, assim, ela pode ser muito ampla. O que a gente não pode mexer? No conteúdo, na essência. Os princípios, né? Na palavra. Aquilo mesmo. que é essencial, aquilo que é o primordial, o principal, a palavra. Agora, Paulo, ele vai dizer assim, olha, eu fiz, para uns eu era de um jeito, para outros eu era de outro, eu fiz de tudo um pouco para com todos, a fim de ganhar a maior quantidade possível. Então tem pessoas que não podem não acessar o YouTube, mas elas vão ouvir, elas vão ter o áudio ali à sua disposição. Se a gente pensar um pouquinho mais à frente, a questão da fé, como é que a fé vem? Como é que eu tenho fé? Senhor, me dá mais fé. Como é que Deus dá fé? A Bíblia responde essa pergunta dizendo que a fé vem pelo ouvir. E o ouvir a palavra de Deus. Não é ouvir qualquer outra coisa. E aí a minha sempre batendo o pé, né? Ali com muitas pessoas, falo assim, gente, tá, eu entendo. Por que tem tantas pessoas utilizando internet, mídias sociais, podcasts, YouTube, tantos áudios, tantos vídeos para falar do mal, ou para usar a Bíblia para o seu benefício próprio de forma vangloriosa, eu não posso fazer isso para o bem? Por que eu não posso utilizar dessas mesmas plataformas que os ímpios utilizam para enriquecimento próprio, e eu não posso fazer isso para a glória de Deus? Qual que é o impedimento disso? Então, a partir dessa pergunta que eu faço sempre para pessoas que muitas vezes são reticentes com essa questão do digital, desse novo momento, assim, calma, a gente precisa entender que essa capacidade foi dada por Deus para nós fazermos isso. Então, se o homem criou isso, então nós podemos fazer isso para a glória de Deus. Aliás, Amém. não só podemos, como devemos fazer isso para a glória de Deus. Então, quantas pessoas não foram alcançadas por um áudio? Um áudio que você grava, né? E aí daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais sobre algumas dicas, né? Mais técnicas. E a gente disponibiliza isso, manda um link. Essa nova forma de evangelização, né? Eu estou aqui, ó. Estou aqui com evangelização. Estou aqui com ela aqui na minha frente. E na verdade, essa aqui você conhece, né, Mães? Aqui, ó. Qual? Essa eu conheço. Essa Então, é muito show. Aí, uma das marcas que está aqui é da evangelização. Então, assim, tá, como que eu vou falar do evangelho para uma geração que cada vez mais está no digital? Então, a evangelização, ou seja, que é falar do evangelho, ela precisa comunicar. E só há comunicação se houver um comunicador, se houver a mensagem e se tiver um receptor. Então, tem que ter quem comunica, tem que ter a mensagem e tem que ter quem recebe. E para ver esse elo, nós precisamos, de fato, para que haja essa comunicação, eu preciso falar de forma, ou veja, forma, né, método, com que essas pessoas possam ouvir. É isso. Acho que
Quer ver? Uma coisa que eu quero, só para a gente resumir e fechar, pelo menos acho que a primeira pergunta, o que é podcast, acho que já está respondido, né? Gente, vocês lembram lá, vocês que são antigos como eu, né? Existiam as fitas cassete, certo? E aí, nós, povo evangélico, falava assim, olha, eu tenho uma gravação de um pastor aqui, ó, escuta essa fita cassete aqui que você vai ver. Olha, essa pregação é muito boa. Então, antigamente a gente gravava a fita cassete e ia trocando com o pessoal. Ó, vou gravar uma fita para você e vou te dar. Então, podcast, é um nome bonito, mas é essa gravação e agora de uma forma digital que a gente coloca em algum lugar, algumas plataformas, que é isso que eu quero que o senhor fale, explique um pouco sobre as plataformas, tá? Eu acho legal. Então não vou falar quais as plataformas, não vou dar spoiler, tá bom? Eu já estou perguntando. Mas você coloca em algumas plataformas e você simplesmente manda o link e essa pessoa pode escutar. E hoje, gente, a gente pode escutar isso no nosso celular, no seu carro, no seu computador. Gente, infinidade. Hoje em dia, o que você tem no seu bolso, você consegue escutar, tá bom? Então, podcast é uma gravação, um conteúdo que você quer ministrar, o que você quer passar, né? E você pode até, que nem ele falou, você pode fazer por capítulos. Vamos supor, você tem pregações sobre o Evangelho de João. Poxa, você vai pregar isso na sua igreja? Ou você vai estudar isso com seus adolescentes, com seus jovens? Poxa, grava isso. Você vai ter o primeiro domingo, que é o primeiro capítulo. O segundo domingo, que é o segundo capítulo. O terceiro domingo, que é o terceiro capítulo. Ou seja, quando você fechar toda a sua pregação, toda a sua exposição, você tem um podcast fechado, bonitinho, sobre todo o assunto. Eu quero começar a falar, então, dessas plataformas e da seguinte maneira. Exemplificando o nosso caso aqui na plantação. A gente entendeu que a gente deveria, então, fazer uma transmissão de uma mensagem, uma série, que a gente chamou uma série de Liberdade, que era o Evangelho, a liberdade do Evangelho em Gálatas, né? A gente fez uma série de mensagens em 13 episódios. Foram 13 sermões, 13 episódios no livro de Gálatas, versículo por versículo. Ficamos 3 meses, então, de abril, maio e junho, no livro de Gálatas. O que a gente fez? Bom, poxa, eu tenho esse vídeo aqui, mas eu também tenho um áudio. Então, eu vou pegar esse áudio e eu vou subir ele numa plataforma. Então, para responder a pergunta da plataforma, existe um site chamado Anchor. A-N-C-H-O-R. Não sei se você pode digitar aí, Maurício. Anchor.fm. Então, deixa eu só colocar minha bateria aqui, porque antes que ela caia, eu fique sem, mas eu já vejo. Pronto, agora eu fico, então, não fico mais. Então é isso aí. Anchor.fm. A-N-C-H-O-R.fm. Então, essa plataforma foi criada e foi adquirida por um lugar ou por alguém chamado Spotify. Eu não sei se você está acostumado com esse termo aí, né? Você que está assistindo, ouvindo a gente. Então, o Spotify adquiriu esse Anchor, que nada mais é do que um hospedeiro de todos esses áudios. Aqui, deixa eu até girar aqui, ó, para você ver. Olha lá, ó. Perfeito. Então, Anchor, tá Maurício, coloca aí Anchor FM, aí coloquei barra ICE Curitiba. E aí a gente vai dar o exemplo então aí agora do que eu estou falando. E aí eu já mostro então para vocês aí o que nós fizemos aqui. Nós criamos então, fizemos o nosso login na Anchor, fizemos o nosso perfil, preenchemos aí o nosso cadastro, é uma coisa muito simples. E aí é uma coisa bem indutiva. A gente sobe o áudio que a gente gravou aqui e coloca disponibiliza ele aí, ó, Igreja Cristã Evangélica de Curitiba. Ó, me dá os parabéns que eu digitei com uma mão só, hein? Não, que isso, é sucesso. Então, você vai ver um pouquinho mais abaixo, tá em inglês, where to listen. Então, assim, onde eu posso escutar isso? E aí ele vai te dando aí todos os lugares, quando você sobe no Anchor, onde ele vai disponibilizar. Então, se você procurar lá no Apple Podcast, vai ter lá Igreja Cristã Evangélica. Se você procurar no Breaker, vai ter. No Google Podcast, vai ter.
no Pocket Cast, vai. Então, assim, Spotify, É isso aqui, Deezer, ó. o pessoal aí da merchandise, né? O pessoal que usa TIM, né? A operadora TIM, que tem o Deezer, né? Gratuito. Então, tá lá também. Isso é Curitiba, a nossa série de mensagens está lá. Então, aí, nós já subimos 7 episódios da nossa série, e essa semana ainda a gente vai subir o restante, né? A outra metade da nossa série. Então, a gente foi colocando aí cada episódio da nossa série de mensagens, que é um vídeo, você encontra ele no YouTube. Alguém perguntou, né? Respondeu alguém que perguntou. O YouTube é uma plataforma de podcast? Não, o YouTube é um streaming de vídeos. Né? É um streaming para vídeos. Você pode colocar só áudio lá? Pode, mas aí você não utiliza 100% daquilo que a ferramenta tem para oferecer. Se você colocar lá no YouTube, né, Isso é Curitiba, você vai ver que a gente fez lá durante o mês de maio ou abril, não lembro agora, deixa eu ver, maio, nós fizemos uma leitura de bússola, um caminho para uma vida sábia. Então a gente colocou lá, durante os 30 dias, a gente colocou um podcast para cada dia, só que a gente colocou também no Spotify, a gente colocou em vaso e colocamos também lá no YouTube. O que é o bom disso, Maurício? Que eu acho que é o fantástico e fenomenal. É que sim, nós podemos fazer o download. Então nós podemos baixar esse conteúdo. Então você pode estar na sua casa e aí você tem ali uma internet um pouco melhor e aí você baixou esse conteúdo, colocou todo ele no seu celular e aí onde você estiver, no ônibus, no metrô, no trem, no carro, você tem o download desse conteúdo e você pode ir estudando, você pode ir meditando, né? E tem vários, graças a Deus. Regina, dá para pôr no pendrive, viu, Regina? Põe no pendrive também, põe no carro, tá bom? Porque senão a pessoa, mas não sei colocar no celular, entendeu, Regina? Você põe no pendrive que você sabe, põe lá no seu carro que funciona. Exatamente. Fez o download ali do conteúdo, pronto. Fez o download Imagine um presente que você dá para alguém, sabe? Sobre a leitura de um livro. Hoje, por exemplo, deixa eu pegar aqui, ó. Pastor, tem uma coisa aqui. Estão perguntando se essa plataforma aqui, ela é gratuita. Como é que funciona? A plataforma é gratuita. Você pode acessar ela aí, vai te pedir o seu e-mail, né? O seu e-mail, senha, você vai fazer um cadastro, como você cadastro faz normal. Um cadastro para quase tudo hoje, né? Quase tudo hoje faz um cadastro. Então, você fez esse cadastro, e aí é bem indutivo mesmo. Então, assim, você gravou seu áudio, né? O que eu faço? Aí uma parte, não sei se é esse momento, mas acho que sim, você pegou ali Pode ser, porque celular, a gente já tá... Falta 15 minutos. Né? Então, vamos lá. 5 minutos para isso, práticas. Então. Você pegou o celular, e aí você não tem um microfone, por exemplo, eu uso um microfone. Então, eu tenho um microfone que eu uso ele para poder diminuir o que a gente chama de reverb, o eco, né? Aquele sim. Uau, né? Uau. Isso. Então, você diminui ele com o microfone. Se você não tem um microfone, aqui, ó, é o que a gente está fazendo aqui. Está usando aqui o próprio do nosso celular. O que você faz? Vai para um ambiente com a menor quantidade de ruídos possíveis. Se você não conseguir esse ambiente, o que eu recomendo? Pega algumas almofadas. Faz um caixotinho, coloca ali perto ali o seu microfone, seu celular, e fala ali, porque você diminui. Isso é coisa que a gente tem que se virando enquanto a gente não tem o melhor ambiente. E pronto. Então utiliza ali e grava. Você pode fazer isso através do próprio gravador de som aí do seu celular. Ele vai gerar um arquivo, e esse arquivo, ou no seu próprio computador, o computador também tem um software de gravação de voz, é só você digitar aí, gravar a voz. Ele vai ter o dele lá, e você vai conseguir um arquivo, e esse arquivo você vai colocar dentro do Anchor. Tem algum em português? Que eu conheça, não. Porque o Anchor, ele justamente facilita, embora seja em inglês, você pode utilizar, se eu não me engano, o Google Chrome, que é o navegador,
onde a gente abre, né, as páginas aí da internet, ele tem um tradutor automático. Acabei de fazer aqui. Acabei de testar aqui para ver. Deu certo. Você vai pegar, abre o Anchor, clica com o botão direito, coloca lá traduzir. Claro, não vai ser aquela perfeição, mas dá para você saber o que é, tá bom? Perfeito. Então, de forma bem prática, Maurício, é isso. A gente tem essa possibilidade de comunicar em mais uma plataforma o áudio. E é por isso que a gente faz isso. Tem pessoas que vão acompanhar. Eu, por exemplo, acompanho um podcast do Bibo, o Bibotalk. É um podcast de teologia que eu acompanho bastante. Tem um podcast bem famoso do Jovem Nerd, que eu também acompanho. Então, nenhum deles começou com grandes estruturas. Eles começaram. Eles começaram com esse momento. E aí o que é importante, né? Tá aqui dentro dos meus 5 minutos aqui. O que é importante? Conteúdo bom, gente. Coeso. Não adianta você... hoje eu vou falar de bicicleta. Aí no outro dia eu vou falar de água. No outro dia eu vou falar de... Não. Seja coerente, seja coeso aí dentro do seu assunto e monta um script. Sabe, aquela vinhetinha de abertura. Ah, pastor, eu não sei fazer isso, Felipe, como é que é? Tá, calma. Você tem também na internet arquivos de áudio que você pode fazer o download gratuitamente também para você compor ali. Você pode fazer intervalos para você tentar vender um produto. São tantas as possibilidades do podcast, mas você vai ganhando. Qual que é o tempo de podcast, né? Tô vendo. Depende muito daquilo de quem você quer alcançar. Qual é o público que você está falando? Lembre, se você estiver falando para crianças e adolescentes, você dificilmente vai prender a atenção deles por 40, 50 minutos. Então, tem que entender para quem você está falando, né? Então, são arquivos de áudio. Então, você não tem essa interatividade, né? Você não vê aqui, né? Você não está assistindo, você não está vendo. Então, você está usando simplesmente a audição. Então, você tem que dosar a velocidade da fala, evitar as muletas, né, vocálicas aí, os vícios de linguagem, para que o seu conteúdo possa ser passado da melhor maneira possível. E no nosso caso, enquanto cristãos, o Evangelho, né, o Evangelho de Jesus Cristo para alcançar aí muitas pessoas. É muito rápido, foi muito assim, corrido, mas basicamente acho que é isso aí. Não, o que eu acho interessante é que se você se interessa por podcast, comece a assistir um podcast, né? A gente fala assistir, parece que é ver, né? Então, comece a ouvir um podcast, né? Você vai ver que várias pessoas já pensaram em ferramentas para melhorar essa ferramenta, vamos pensar assim. Então, tem podcasts que você fala assim, poxa, mas não tem interação o podcast? Tem! Sabe como é que o pessoal faz? Tem toda terça-feira vou sair um podcast. Então, a pessoa já escutou aquele podcast, chega no final e fala assim, se você gostou, se eu falei alguma coisa que você não viu, ou se você tem algum comentário, manda um e-mail pra gente, manda um áudio, manda um WhatsApp, manda alguma coisa. E aí sabe o que vai acontecer? Na terça-feira que vem ela vai falar assim, olha, vamos falar um pouco do conteúdo passado? Então, olha, me mandaram, falaram que naquela parte acharam legal, blá, blá, blá. Ou seja, você está tendo uma interação. E o mais legal, pô, mas não é chato? Quem não viu ainda? Aí o cara sabe o que o pessoal faz? Fala assim, olha, se você quer pular a parte dos comentários, vá para o minuto 2:50. Pronto! A pessoa pula toda aquela parte que ela não quer e começa no modelo novo. Né? Então dá para você fazer muita coisa com podcast, gente, tá? O principal, você aprendeu o que é podcast, viu como você pode usar e deve usar essa ferramenta. Passamos aqui uma plataforma que eu também não conhecia, viu, pastor? Muito jóia. Legal, legal, gostei dela. Vou dar uma lida depois. Vou tentar ler sem traduzir, tá bom? Vou tentar. É legal então, porque muitas vezes a gente tenta fazer tantas coisas separadas, né? Que aí ele juntou ali tudo dentro da mesma
do mesmo lugar e ele mesmo faz as publicações, né? Faz os Então, assim, direcionamentos, né? Se você usa iPhone, você já tem aquela plataforma que você vai escutar. Se você usa pronto. Android, vai usar aquilo lá. Se você vai usar no computador, você vai acessar por aqui. Então, ou seja, essa plataforma que a gente passou para você, que chama Anchor, ou seja, você vai colocar o conteúdo ali e ela vai conseguir disseminar para todas as Ela plataformas dispara. que quem tiver vai conseguir. Então não tem problema. Então o seu problema é: faça um conteúdo com ordem, com decência, faça um conteúdo que você queira chamar a atenção para um público específico, né? Tudo isso a gente conversou antes, tá, gente? É que o tempo aqui é tão rápido que, né? Ó, Então, para um público Maurício, olha só que específico, pode legal. falar. A Jaqueline colocou algo aí bem interessante. Ela falou assim, olha, o podcast é um rádio, uma plataforma. Olha só o que a gente fez aqui. Deus nos deu a graça, eu não sei de qual lugar do Brasil que você está assistindo essa live, Deus nos deu a graça de nós termos ou sermos convidados para poder divulgar esse conteúdo que está no Anchor, que está aqui no nosso, que você escuta no Spotify, de colocar isso no rádio de segunda. Deu uma cortada aí, vamos ver se ele volta. Rodando. Deu uma parada. Deu um corte aí. Parou? Então, parou naquela parte que o senhor falou assim, deu a possibilidade de colocar todo esse conteúdo e travou. De colocar esse conteúdo no rádio. Então a gente recebeu um convite, falou assim, pastor, manda um áudio seu para cá. Aí eu, opa! Então o mesmo conteúdo que você ouviu aí, ou pode ouvir nos podcasts da ICE Curitiba, é o mesmo que a gente transmitiu no rádio, mais um merchandise, né? Na BBN, né? Então, assim, a gente colocou lá de segunda, acho que a sexta ou sábado, não sei, e a gente mandou o áudio e eles colocaram o mesmo áudio. Então, essa é a possibilidade que o áudio, ou que essa coisa do digital alcança. Então, a gente tem orado, tem pedido ao Senhor para novas oportunidades. A gente está dando sequência aí no áudio, porque a gente entende que é uma excelente plataforma. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, e a gente quer usar de todos os meios, de todas as maneiras, para alcançar o maior número de pessoas. Seria muito bom se a gente pudesse já ter aí os áudios, e daqui a pouco com uma dublagem, uma tradução. A gente sonha com isso, colocar para outros idiomas, para outras línguas, porque ele te possibilita. Ele de fato te possibilita você, a internet, o digital te faz você alcançar esses lugares que talvez você não chegaria de outra maneira. Amém. Pastor, foi muito bom. Eu falei que ia passar rápido. Isso porque eu só fiz 2 perguntas e a gente no final ainda saiu correndo para responder. Mas olha, eu espero que você que esteja aí do outro lado tenha aprendido, tenha visto o que é o podcast, o que ele pode fazer, né? Demos uma plataforma para você estudar, né? Agora, conteúdo, eu vou falar outra dica para você. Isso aqui é um plus. Pega aquele adolescente, ele vai saber mexer na plataforma, tá bom? Envolve eles, tá bom? Sabe aquele jovem que mexe na sua mesa de som quando você está pregando? Então, fala para ele, não existe uma saída de áudio aí que a gente possa gravar isso num notebook? Ele vai achar, ele vai googar e ele vai descobrir como fazer isso. E aí você vai ter já um podcast. E esse podcast você pode distribuir ele para os irmãos por WhatsApp, se você não quiser, não sei usar a plataforma, manda por WhatsApp, gente. Olha aqui a pregação do pastor, manda por WhatsApp, certo? Põe lá, não vou começar com o YouTube mesmo. Tudo bem, gente, começa com o YouTube, entendeu? Estuda lá depois o arco, mas faça. Não fique com as mãos, travadas. Não. Né? Aquele personagem, Deus, vida, azar. Não, gente. Bora fazer! Levanta aí! Joia?
Espero que seja O pastor André falou que vai muito bom. começar a fazer, eu estou aguardando, porque o podcast dele vai ser assim, incrível, né? Imagine, o pastor André fazendo um podcast. Vou ter que acompanhar, com certeza. Tá Vai ter que inscrito ter aqui muito já, viu? HD para gravar o negócio, tudo. Vai ter que ter muito HD para gravar tudo aquilo que tem naquela cabeça. Viu? Ah, eu quero agradecer a Paula. Paula, obrigado, viu? Tá uma participante aí do Congresso Aproximação, que legal, né? Deus abençoe todos vocês aí. Muito obrigado por esse tempo. Obrigado por essa oportunidade a todos aí da editora, Maurício, a todos. Amém. Foi muito bom poder participar com vocês durante esses dias, viu? Deus abençoe Pastor, vocês. topa fazer mais para frente outro? Vamos, na hora. Vamos, Bora, quando então. vocês quiserem, é só convidar. Então é o seguinte, o pessoal que assistiu hoje, começa já a estudar sobre podcast, que eu quero ver vocês interagindo. Olha, eu assisti aquela live e eu tô começando a fazer e eu já tô lá. Aliás, eu tenho uma dúvida, como é que eu resolvo isso? Eu quero ver todos vocês aqui de novo, falando que, estamos marchando, estamos fazendo o que o Senhor nos deixou para fazer, pregar o evangelho. Gente, Joia? manda aí, manda sua pergunta, manda seu comentário no direct aí da editora, no meu, mande as perguntas pra gente. A gente está à disposição, a plataforma não é minha, eu não sou o criador, a gente está só se apropriando de algo que está à nossa disposição. Então, vamos tomar conta aí, vamos nesse momento. Sejamos prudentes, sejamos corajosos, sejamos ousados, vamos falar, porque ainda é possível que existam pessoas que querem ouvir. Então, vamos falar, vamos falar. Amém. Pastor, mais uma vez, muito obrigado pela disposição, tanto lá no Congresso, de fazer para a gente, quanto está aqui ao vivo, né? Falando com a gente, respondendo as perguntas, né? Dispondo do seu tempo, muito obrigado. E olha, show, eu vi alguns vídeos seus lá, muito legal, aquele da pressa e da velocidade, show. Se você não sabe o que eu estou falando, vai procurar lá, que você vai encontrar ele lá numa ciclovia. Isso é Curitiba. Isso é Curitiba. Isso é Curitiba, gente. Acessa lá. Isso é Curitiba e você vai ver lá. Esse ficou legal mesmo. Esse ficou legal. Eu tenho que estudar um pouco para falar também com as pessoas. Então eu vou procurar, vou ver, né? Tô vendo. Fez o dever de casa. Parabéns. Fez o dever de casa. Pastor, obrigado. E você que está do outro lado, muito obrigado. Hoje é quinta-feira, mas eu já vou falando para vocês um bom final de semana, já que amanhã a gente não tem live. E nos vemos semana que vem. Vou mandar os posts certinho para a gente agendar bonitinho que dia vai ser. Joia? Gente, um abração. Tchau, tchau.